vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal. E para você que quer jogar comigo, eu vou fazer um shorts mostrando a minha amizade no Roblox. Se você quiser que eu jogue algum jogo, é só comentar aí embaixo que eu vou estar jogando, viu? Falou!